A gente começa essa edição do Prime Time falando da escalada de tensão no Oriente Médio. O líder político do Hamas, Ismail Haniyeh, foi morto por um ataque aéreo em Teherã, na capital do Irã. Segundo um porta-voz do Hamas, o quarto em que Haniyeh dormia foi atingido por um foguete. Israel não assumiu a autoria do ataque, mas o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que o seu exército deferiu golpes esmagadores contra inimigos, sem falar diretamente sobre quais inimigos. Agora há pouco, o líder supremo do Irã ordenou um ataque direto a Israel em resposta à morte de Haniyeh em solo iraniano. A informação é do jornal americano The New York Times. Nós vamos para lá, para Nova York, para os Estados Unidos, com a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Esse ataque, ninguém estava esperando por ele, né? Pois é, ninguém estava esperando, Thaís, e o mundo agora acompanha com olhos atentos e muita preocupação as próximas movimentações, porque é um ataque que deve sim gerar repercussões enormes, piorar ainda mais a situação no Oriente Médio, situação ainda mais instável agora a partir desse ataque. O jornal New York Times, então, cita fontes do governo iraniano dizendo que o líder supremo religioso, Ayatollah Ali Khamenei, teria ordenado um ataque direto contra Israel em retaliação à morte desse líder do Hamas. Essa morte, esse assassinato do líder do Hamas, teve um peso simbólico muito grande, foi um golpe muito duro contra o Hamas, porque, claro, além de ser a principal autoridade política do grupo, foi um ataque que aconteceu quando essa autoridade, que passava tempo no Catar, estava, na verdade, na capital iraniana para a cerimônia de posse do novo presidente iraniano. Então, mais cedo, o Ayatollah Ali Khamenei já tinha divulgado um comunicado prometendo vingança e dizendo que vocês, né, se referindo a Israel, mataram o nosso querido convidado na nossa casa, então abriram o próprio caminho para a vingança, para a sua dura punição. Foram as palavras de Ali Khamenei se referindo a Israel, lembrando que o Irã e o Hamas acusam Israel por esse ataque, mas Israel nem nega nem confirma essa autoria. Mais cedo, o premier israelense Benjamin Netanyahu disse que nos últimos dias Israel tem deferido duros golpes esmagadores contra os inimigos, mas não citou especificamente esse ataque à morte desse líder do Hamas. Não falou sobre isso, disse apenas que Israel está pronto para encarar o que quer que venha, está pronto para encarar qualquer desafio e tem enfrentado também tempos muito desafiadores. Agora, Thaís, como a gente vinha dizendo, é claro, né, que é um ataque que desestabiliza ainda mais a região, que aumenta as tensões, que diminui as chances de avanços em um possível cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O governo americano disse que não esteve envolvido nesse ataque, que nem sabia desse ataque, na verdade, que ainda é cedo para avaliar como a morte desse líder do Hamas vai impactar nessas negociações por um cessar-fogo. Mas é claro que agora a situação fica ainda mais difícil e a gente precisa lembrar que foi um ataque que aconteceu logo depois da morte do comandante de um outro grupo também apoiado pelo Irã, o comandante do Hezbollah, o grupo apoiado pelo Irã na Síria. Então foi uma sequência de ataques, esses mais recentes dessa semana. No final de semana, a gente teve um ataque contra as colinas de Golã, que ficam ali o território israelense na região da Síria. O Israel atribuiu esse ataque ao Hezbollah, esse grupo apoiado pelo Irã no Líbano. O Hezbollah negou a autoria. Depois a gente teve o ataque de Israel contra o Hezbollah no Líbano, matando o comandante, o que seria uma retaliação a esse ataque das colinas de Golã. E agora, então, tivemos a morte desse líder do Hamas, com Israel nem confirmando, nem negando a autoria, a responsabilidade. E essa informação é extremamente preocupante, então, trazida pelo New York Times, de que o Irã estaria planejando, então, um ataque contra Israel, um ataque direto. Então, o mundo está acompanhando. O Conselho de Segurança da ONU fez uma reunião de emergência agora à tarde para tratar sobre esse assunto. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, se disse extremamente preocupado, já tinha dito isso ontem por causa do ataque que matou o comandante do Hezbollah. Ele já tinha pedido para que ambas as partes, tanto o Hezbollah quanto Israel, se lembrassem do Tratado de 2006, que colocou fim à mais recente guerra entre o Hezbollah e Israel, e agora, então, mais esse episódio, né, mais essa movimentação extremamente preocupante, Thaís. A gente segue, claro, acompanhando, então, todas essas movimentações, e a gente separou um trecho do que disse mais cedo
o premier israelense Benjamin Netanyahu nesse pronunciamento em que ele não falou especificamente sobre a morte do líder do Hamas, mas disse que Israel tem deferido golpes esmagadores contra os inimigos nos últimos dias. Vamos ouvir. הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים ציינתי 3 זרועות עיקריות של ציר רשע זה: חמאס, חות'ים וחיזבאללה, 3 הח"תים. בימים האחרונים הנחתנו מכות מחץ על כל אחת מהם.